O homem que tem medo da vida. Complexo materno negativo. A tribo indígena Merinaco, que habita a região conhecida como Alto Xingu, no Mato Grosso, retrata, através de um mito, o que acontece com um menino se ele ceder aos seus desejos de permanecer dependente da mãe por muito tempo. O mito é chamado A Mulher Anta e ele é contado da seguinte forma. Uma criança estava sozinha em casa. Sua mãe o havia deixado lá, sozinho. Ele chorou e chorou por sua mãe, mas ninguém veio. Mas então a mulher anta ouviu seu choro e ela veio para confortá-lo. Você não me conhece? Ela perguntou. Eu sou como sua mãe, não chore. Curvando-se, a mulher anta disse: Põe o teu braço no meu reto. Não, respondeu a criança, eu não vou fazer isso. Mas a mulher anta pediu, implorou e implorou, e finalmente a criança deslizou todo o seu braço dentro dela, até o ombro. Ok. A mulher anta se apertou em torno do braço e correu para fora, arrastando o menino atrás dela. O menino tentou se libertar, mas não conseguiu. Seu braço foi apertado e esmagado por dentro. A mulher anta arrastou-o pela floresta, pelo pântano, dia após dia. O menino foi cortado com espinhos e ensanguentado. Ele estava coberto com os carrapatos da anta e dos insetos mordedores. Mas então a mulher anta chegou a um bosque de árvores frutíferas. Comeu, comeu e comeu e comeu. De frutos, ela comeu cada vez mais frutas. Mais tarde naquele dia, ela defecou a fruta. Saiu todo o fruto, saiu o braço do menino. Mas o braço saiu encolhido e minúsculo, muito pequeno, muito encolhido para o menino usá-lo novamente. Brutal, que isso, irmão? Ele só tava chorando, mano. Com um membro atrofiado, o menino se tornou incapaz de exercer as atividades pertinentes à tribo, como a pesca, a caça, a luta e a construção. Em outras palavras, ele foi castrado da sua masculinidade porque o braço atrofiado também é um símbolo para a impotência sexual, e dessa forma ele não pode mais procriar com outras mulheres. Na maioria das sociedades tradicionais, Irmão, sobra. História é literalmente, mas. Eu entendi o sentido da tirinha. É bem lógico, é bem óbvio, na verdade, o né? amadurecimento masculino não era deixado ao acaso nem ao simples passar do tempo. Havia Não, mas história anti-Longhouse, é o contrário, é uma história anti-Longhouse. de passagem, provas, separações, instruções e, sobretudo, um reconhecimento público de que Metáfora, metáfora. havia morrido simbolicamente para que um homem pudesse nascer. O terapeuta junguiano James Hollis explica que esses ritos envolvem não apenas a transição das dependências da infância para a autossuficiência da idade adulta, como também a transmissão de valores, como a qualidade e o caráter da cidadania, e as atitudes e as crenças que ligam a pessoa a seus deuses, a sociedade e a si mesma. No entanto, esses ritos de passagem definharam e desapareceram há muito tempo. Os rituais de passagem tradicionais cumpriam exatamente essa função. Arrancavam o menino do mundo conhecido, da mãe e da segurança infantil e o colocavam diante do desconhecido, do medo, da dor e da solidão. Esse movimento forçava a emergência de um ego mais forte, capaz de suportar a tensão, adiar a gratificação e agir com consciência. Os Merinaco têm os seus próprios mitos e ritos de passagem para que um menino se torne um homem adulto. Outra tribo indígena do Mato Grosso, os Chavante, possui um rito de passagem mais rigoroso. Os meninos são separados das suas mães e das mulheres aproximadamente aos 10 anos de idade e passam a conviver por 5 anos no Ro, uma casa de homens onde os anciões da tribo ensinam seus costumes, bem como a pescar e a lutar e a conviver com a solidão. E como transição para a vida, Absolutamente based. Absolutamente based. eles furam a orelha do menino com um osso de uma onça. É claro que os ritos de passagem não são exclusivos dos povos originários do Brasil. Eles surgem de forma independente em culturas separadas por milênios, mostrando que há uma necessidade psíquica universal de maturação. O ego não amadurece por conforto, mas por confronto. Quando não existe um momento claro de separação da infância, o jovem permanece psicologicamente ligado ao campo materno. Ele cresce no corpo, mas não atravessa o limiar interno que o arrancaria da dependência, da passividade e da expectativa de ser cuidado, como explica James Hollis. Entendemos então por que nossos antepassados possuíam ritos de passagem tão poderosos. Conheciam muito bem o poder regressivo da psique, o anseio pela segurança e saciedade da mãe. Na ausência desses rituais, a cultura moderna ofereceu apenas alguns substitutos, como os diplomas, a maioridade legal, o status profissional ou o sucesso sexual. Só que nenhum deles exige de fato uma morte simbólica da infância.
Nenhum confronta o jovem com seus medos mais profundos. Nenhum lhe diz de forma clara que agora ele responde pela própria Nossa, precisa passar a porque a cultura antiga que presta. Via de regra é porque a cultura antiga que presta. vida. O resultado é o que Destrua o mundo moderno. Jung descreveu como vida provisória. Homens que vivem como se tudo fosse temporário, reversível. Compromissos são assumidos com ressalvas e responsabilidades são carregadas com ressentimento, como continua James Hollis. O que mais leva o homem moderno a sofrer, portanto, é o ferimento sem a transformação. Sofre as espetadas na E ela, irmão, se eu quisesse algo moderno, eu tava. Estava defendendo o mundo moderno. Não quero ficar defendendo uma religião do século VII. alma sem a visão divina. É-lhe pedido que seja homem quando ninguém é capaz de definir o que isso significa, a não ser de maneira bem trivial. É-lhe pedido que saia da infância à idade adulta sem ritos de passagem, sem velhos sábios para recebê-lo e instruí-lo, e sem a ideia positiva do que seja masculinidade. Mas recuperar esses ritos de passagem não significa que precisamos voltar ao que era antes ou copiar as formas antigas. Infelizmente, em uma sociedade onde a ausência paterna é quase uma regra e muitas vezes disfuncional, onde a religião está perdendo cada vez mais sua força, sendo uma das poucas instituições que perpetua ritos e leva significado à vida, e onde a figura dos velhos sábios está praticamente desaparecendo, nós temos o árduo trabalho de procurar e criar os nossos próprios ritos de passagem sozinhos, como escreve James Hollis. Considerando o fato de que os ritos de passagem desapareceram em grande parte da nossa cultura, cabe aos homens refletirem como indivíduos a respeito do que era oferecido por esses ritos. Somos, portanto, obrigados a descobrir por nós próprios o que não nos está disponível através da nossa cultura. O que os ritos de passagem basicamente faziam era desenvolver um ego forte para superar a força regressiva da dependência materna. A dependência materna é uma das formas mais silenciosas de aprisionar psiquicamente a vida de um homem. Ela não se apresenta necessariamente como um sofrimento objetivo, mas como estagnação, confusão interior, paralisia diante da vida e uma sensação difusa de impotência. A pessoa vive como um Hamlet ou como um homem do subsolo, sempre na espera de que algo lhe vá salvar ou revelar alguma coisa que o fará compreender tudo. Quando essa constelação se instala precocemente, o menino corre um risco elevado de desenvolver aquilo que a psicologia analítica chama de complexo materno negativo. Esse complexo gira em torno de um desejo inconsciente de permanecer dependente, protegido e isento das exigências da vida adulta. O homem pode envelhecer biologicamente, mas uma parte essencial da sua psique permanece fixada na infância. A energia psíquica, que é como Jung chama a libido, retrocede para estágios mais dependentes de adaptação, como ele escreve. O caminho de volta, a regressão, leva à infância e, por fim, quase até o ventre materno. A intensidade desta saudade regressiva cresce até tornar-se intolerável quando o processo de adaptação se defronta com exigências maiores. Esse retorno, evidentemente, não pode ocorrer Cara, eu não tenho absolutamente nada pra acrescentar aqui, cara. de maneira literal. O que eu vou falar, pô? O útero físico é inacessível, mas a psique encontra substitutos simbólicos para isso. O que pode ser, por exemplo, a casa da mãe, a dependência financeira, a submissão emocional a alguma parceira e o refúgio em fantasias, vícios ou compulsões. Deixa de ser um beta. Mais comumente hoje, a pornografia. Um dos principais cuidados que uma mãe precisa ter com um filho homem é não se preocupar tanto com algumas decisões que o filho venha a tomar. Se uma mãe for emocionalmente dependente do filho, ela vai questionar todas as escolhas que ele fizer, inculcando. E ela vai entrar, ela vai se tornar, bom, como ele já tá falando aqui, ele vai se tornar uma presença extremamente negativa na sua vida. Você simplesmente não consegue tomar decisões por si próprio. Você tem que perguntar a opinião da sua mamãe o tempo todo. E ela vai tomar liberdades e vai se intrometer diretamente na sua vida e pronto, acabou. É isso, it's over. A dúvida Você sofre disso porque você é um mundo, beleza? Você sofre disso porque você é melhore. em sua cabeça. Tipo, não é ciência. Tipo, complexo, nossa, psíquico, Jung, não é ciência de foguetes. Beleza? Corta teu cordão umbilical. A dúvida se transforma em paralisia emocional. É claro que uma mãe deve se preocupar Supere a Longhouse. Supere a Longhouse. com o filho, mas também deve encorajar E ela vai se preocupar. É a natureza dela. a sair do seu ninho. A terapeuta junguiana Marie-Louise von Franz dá um exemplo do aspecto devorador que o materno pode ter. O jovem conta seus planos à mãe com toda a Cheguei na minha mãe e falei: mãe, eu vou pra São Paulo montar um partido político. Ela, o quê? Foi mais ou menos pra mim. Tipo, eu falei: mãe, eu estou envolvido com política. Ela falou: ah, legal.
Eu contei pra minha mãe sobre o caso do caramelo, do orelha, do orelha. Aí eu falei, pô, xinguei o orelha. Falou, nossa, o que aconteceu? Ah, centenas vieram me xingar. Nossa, e aí, o que você vai fazer? Eu vou processar todo mundo. Ah, tá, legal. É óbvio, teve um desenvolvimento já, até eu contei isso no Junkers, mas, sabe, o assunto, é isso aí. Tipo, sabe? Ela não precisa overthink nada que eu faço, porque eu não faço mesmo. Então, é isso. Ela só confia no que eu faço. Pode ter. O jovem conta seus planos à mãe Minha mãe não deixa nem eu decidir deixar o cabelo crescer. Pô, com todo respeito. com toda a sua exuberância. A mãe então começa a se preocupar com o fato Então, esse indivíduo, eu também faço isso. Eu só conto as coisas pra minha mãe quando ela quando já está tudo resolvido, ela é a última pessoa que vai saber, sabe? Que sim, sabe? Pra não gerar. Não gerar qualquer tipo de medo, pressão, ela sei lá, ela se estressar desnecessariamente. Por exemplo, toda vez que eu quase moto, você acha que eu conto pra ela? Eu só fico quieto. É isso. Estamos na Light. Ficamos na Light, tá tudo em casa. dele ficar longe de casa. O rapaz está vivendo e aprendendo sobre a vida de maneira natural. Isso continuará desde que a mãe não se grude nele. Ela poderá, nesse caso, dizer: você tem que fazer isso? Não acho que esteja certo. Não quero impedir você. Acho que é bom praticar esportes, mas uma viagem assim agora nunca está na hora. Tudo tem que ser analisado antes. Este é um truque preferido do ânimos da mãe devoradora. Minha mãe, quando eu falei de Europa, que eu queria fazer minha Eurotrip no ano passado, ela comentou, tipo, pô, mas você vai gastar esse dinheiro agora? Eu falei, vou, mãe, que é uma oportunidade que eu tenho. É isso aí. Falou, tá. Eu não fui porque eu tomei o Shadowban do YouTube. Aí eu só não fui. Era pra ter ido ano passado. Tipo, eu só não fui por força maior. Mas. Se o filho for... Tipo. De forma natural, sem pensar antes, sem maquiavelismo nenhum, eu simplesmente sei botar limites. E as coisas funcionam, sabe? A minha vida é boa. Qualquer coisa que eu conto some depois de 2 meses. Some de 2 meses, daí não gera desgaste. Perfeito. Holocaust. Sabe, Pardo, eu infelizmente sofri disso por quase toda a minha vida. Tô há 1 ano pagando minhas contas e mesmo assim minha mãe às vezes força essas coisas e eu podo e corto ela de muita coisa e ela fica cara com isso e acaba descontando de outras formas. É fogo. Desculpa o desabafo sobre isso. Tá tudo em casa, meu nome. Não, eu sinceramente não saberia lidar com um negócio desse. Verdade seja dita, eu não sei. Já vou mostrar, relaxa. For um pouquinho covarde, começará a ter dúvidas e acaba perdendo entusiasmo. Fica em casa no domingo, enquanto os outros partem sem ele e sofre outra derrota em sua masculinidade. Esse tipo de comportamento vai podando o impulso natural masculino do menino, de explorar e de se aventurar. Muitas mães acham que estão protegendo seus filhos com essa atitude, mas na verdade o estão castrando. Só que os filhos não devem ficar revoltados ou cortar os laços com a mãe. Muito pelo contrário, isso só atesta uma perda maior da masculinidade e da consciência, o que pode gerar revolta e ressentimento. Detalhe, eu tenho 29 anos, brutal. É nesses casos que a figura do pai ou uma figura paterna é muito importante. É ele quem vai cortar o cordão umbilical da mãe com o filho. Só que, hoje em dia, infelizmente, os pais e as figuras paternas estão cada vez mais... Não tem padrões aí no chat, hein? O pessoal que não tá conseguindo... não tá conseguindo botar... não tá conseguindo controlar a relação que vocês têm com as suas mães. E fracas, o que contribui para os filhos também crescerem fracos. Já escreveu Freud uma vez que... eu não tenho pai. Skill issue. Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a da proteção de um pai. Os ritos de passagem na antiguidade e o contato com uma figura paterna nos tempos atuais são importantes, pois, diferente da feminilidade, a masculinidade não é algo inato. A consciência é algo que precisa ser conquistada. E uma vez conquistada, precisa ser constantemente vigiada para que ela não volte à inconsciência, para o conforto do ventre materno. O mito de Prometeu exemplifica essa tarefa. Quando Prometeu roubou o fogo divino do Olimpo e o entregou aos humanos, despertando-os à consciência e permitindo com que eles tivessem acesso à inteligência para produzir equipamentos e facilitar a vida, Prometeu foi amarrado no topo de uma montanha e castigado todos os dias com uma águia que aparecia para devorar o seu fígado. O fígado de Prometeu regenerava de noite para que no dia seguinte a águia voltasse e o bicasse novamente. Essa é uma imagem poderosa para explicar que a consciência é dolorosa e sustentá-la durante o dia envolve muita resiliência. Basicamente, a consciência é a capacidade da psique de distinguir,
refletir, escolher e sustentar uma posição diante dos conteúdos internos e da realidade externa. Do ponto de vista do desenvolvimento, a consciência não é inata nem automática. O ser humano nasce imerso no inconsciente, em um estado de indiferenciação psíquica. Nos primeiros Eu tinha um pouco disso, mas 17 descobri que minha mãe e minha filha basicamente corta contato. Aí minha vida, minha família é equilibrada, sabe? Eu nunca tive problemas reais, então pra mim tá tudo tranquilo. da vida, não há uma separação clara entre o eu e o mundo, sujeito e objeto, interno e externo. A consciência começa a emergir à medida que o ego se diferencia desse campo indiferenciado. Processo esse que exige frustração, separação e um certo confronto com os conteúdos do inconsciente. Por isso que a consciência é associada ao masculino e o inconsciente ao feminino. Para termos consciência, precisamos nos desvencilhar do colo materno, como explica Jung. Não existe consciência sem diferenciação de opostos. É o princípio paterno do Logos que, em luta interminável, se desvencilha do calor e da escuridão primordiais do colo materno, ou seja, da inconsciência. Sem temer qualquer conflito, qualquer sofrimento, qualquer pecado, a curiosidade divina almeja por nascer. Nem o princípio materno nem o paterno podem existir sem o seu oposto, pois ambos eram um só no início e tornar-se-ão um só no fim. A consciência só pode existir através do permanente reconhecimento e respeito do inconsciente. Toda a vida tem que passar por muitas mortes. O psicoterapeuta junguiano Erich Neumann descreve o desenvolvimento da consciência em alguns estágios arquetípicos que podem ser compreendidos tanto do ponto de vista estrutural da psique humana, quanto do ponto de vista ontogenético, isto é, o processo biológico de desenvolvimento do indivíduo. Como ele escreve: afirmamos que esses estágios de desenvolvimento se organizam em uma sequência ordenada e determinam assim todo o desenvolvimento psíquico. Sustentamos do mesmo modo que esses estágios arquetípicos são determinantes inconscientes, podendo ser encontrados na mitologia, e que só poderemos chegar à compreensão do desenvolvimento psíquico em geral e do desenvolvimento individual em particular, se considerarmos a estratificação coletiva do desenvolvimento humano ao lado da estratificação individual do desenvolvimento consciente. Esse coletivo de que fala Erich Neumann se relaciona com o indivíduo justamente através dos arquétipos, os elementos do inconsciente É muito mommy issues no chat, mano. forma aos instintos humanos. Eles orientam a maneira como percebemos, sentimos, reagimos e atribuímos sentido à vida. Os arquétipos se manifestam indiretamente, nunca de forma pura. Eles aparecem em mitos, religiões, contos de fadas, sonhos, fantasias, até em sintomas e em obras de arte. Quando falamos Agora entendi porque o pessoal... do arquétipo da mãe, do herói, da sombra ou do velho sábio, não estamos falando de pessoas reais, mas de padrões psíquicos que estruturam nosso entendimento sobre o cuidado, o confronto, o sacrifício, os medos comuns e assim por diante. Por isso que culturas que nunca tiveram contato entre si produzem mitos surpreendentemente semelhantes. Nós compartilhamos de uma estrutura psíquica semelhante. Então, depois dessa explicação, é possível compreender melhor que o desenvolvimento do ego também passa por uma série de arquétipos que determinam seu crescimento. Existem arquétipos que orientam o nascimento, a separação da mãe e o amadurecimento do indivíduo. E por se tratar de uma estrutura Podem seguir na sessão de terapia de vocês aí. da psique, os arquétipos não podem ser ativados, como se fala por aí. O que podemos fazer é estarmos conscientes das suas atuações em nossas vidas para não sermos possuídos por eles. E para compreender a dependência materna na sua raiz, precisamos retornar ao ponto onde tudo começa, ou seja, no estado indiferenciado da psique humana. Erich Neumann chama esse estágio de condição urobórica, em referência ao símbolo da serpente que morde a própria cauda, a Ouroboros. Nesse estágio não existe ego, não existe um eu separado do mundo. A psique vive numa totalidade indiferenciada, onde sujeito e objeto ainda são um só. Erich Neumann descreve esse momento como uma existência de contenção absoluta, na qual tudo é dado e nada é exigido. O símbolo da Ouroboros é um círculo, pois é associado à perfeição, como escreve Erich Neumann. Um dos símbolos da perfeição original é o círculo. O círculo, a esfera e o redondo são aspectos do autoconhecimento. Bro, só falar não pra sua mãe não é tão complexo. Então, o problema é que a mãe da galera nunca falou não pra eles também, né? Sem começo nem fim. Eu sou filho mais novo de 4. Vivo com a minha mãe porque nunca quis nada na vida. E acho que meus irmãos nem ligam muito para se ela estar sozinha, porque acham que eu nunca vou sair daqui. Tipo, eu não julgo uma pessoa uma vida sem ambições, mas sei lá.
Sei lá, eu não consigo sequer me colocar no seu lugar. Na sua perfeição pré-mundo, precede todo o processo. É eterno porque em sua rotundidade não há antes nem depois, não há tempo, não há em cima nem embaixo, não há espaço. Tudo isso só pode surgir com o surgimento da luz da consciência que ainda não está presente. Aqui ainda domina a divindade não exteriorizada, cujo símbolo é, por conseguinte, o círculo. Psicologicamente falando, trata-se de uma fase em que a vida psíquica está sob o domínio da Grande Mãe, que é o arquétipo que representa o campo simbólico de proteção, de nutrição e de pertencimento. O problema não é entrar... Olha meu nome. A prova que não é 2020, mandou R$10. Boa noite, Pardo e Chat. Olha, ok, o YouTube acabou de me recomendar... Joseph, corta. nesse Joseph, volta. estado. O problema é não sair dele. Diversas culturas retratam essa condição psicológica através do mito do paraíso, um estado indiferenciado onde a consciência do bem e do mal ainda não foi despertada, e portanto tudo ainda é um só com tudo. Bem e mal convivem unidos e integrados. Só que enquanto o ego ainda é frágil, a dependência é natural. A consciência ainda não suporta a separação e a responsabilidade. Mas a própria estrutura da psique contém um impulso contrário, uma força que empurra o indivíduo para fora desse círculo fechado, que em diversos mitos, inclusive na Bíblia, é retratado como uma serpente, que é um dos símbolos da consciência. Eric Neumann descreve isso como a tensão fundamental entre inconsciência e consciência. A evolução em direção à consciência é o que há de não natural na natureza. É exclusiva da espécie homem, tendo este denominado a si mesmo, a partir disso e com toda razão, Homo sapiens. A luta entre o que é específico do homem e o que é universalmente natural constitui a história do desenvolvimento consciente do homem. E o próximo estágio do desenvolvimento é justamente esse, quando o ego embrionário aparece e é protegido pela Grande Mãe. Nesse estágio, a proteção é total. A vida parece cuidar de si mesma. As necessidades são atendidas sem que o ego precise assumir responsabilidade. O problema surge quando essa matriz não é atravessada na vida adulta. Quando o ego, por medo ou fragilidade, não suporta a tensão da separação e permanece orbitando o campo materno. A Grande Mãe, então, apesar de ser nutridora, passa a se tornar uma força regressiva, ainda que inconscientemente vivida como amor e cuidado. Esse caráter ambivalente da Grande Mãe exerce uma grande influência sobre o ego do filho, e é nesse momento que acontece um fenômeno onde o filho pode se tornar, simbolicamente, o amante da própria mãe. Ela cuida, mas está contribuindo para a própria castração do filho, como explica Eric Neumann. Todos os amantes das mães deusas têm certas características em comum. Todos são jovens de beleza e encanto tão marcantes quanto o seu narcisismo. Fora isso, são privados, em contraste com as figuras heróicas da mitologia, de força e caráter, carecendo de toda individualidade e iniciativa. São, em todos os sentidos da palavra, rapazes atraentes cuja vaidade narcisista é evidente. O mito de Narciso é um exemplo de um homem sob o domínio da Grande Mãe. Narciso se apaixona pela sua própria imagem A Longhouse. refletida no lago. Seu desejo é o de permanecer jovem e de possuir o seu próprio corpo. Ou seja, é o desejo de não amar nada que não seja a si mesmo. As águas do lago representam o desejo de voltar ao estado de inconsciência materna, se afundar no indiferenciado, simbolizado pela Ouroboros. Olha o Cuca. Cuca L mandou R$10. Calma que só piora, mãe narcisista é algo que você convive a vida toda. Não vai faltar drama na sua vida. Não. Você não convive a vida toda se você não quiser. Deixar isso muito claro. Your mom is a narcissist. Sign number 1 is that your mother sees you as an extension of her. Sign number 2 is that she can dish out tons of criticism but can't take any of it herself. Moving on to sign number 3 is that she shares private information about you with others without your permission. Sign number 4 is that she holds basic parental duties over your head. Sign number 5, she doesn't respect boundaries. Sign number 6, they will constantly tell you that you are remembering things wrong. Sign number 7 is that she's always competing with you. And sign number 8, she is always the victim. And all these signs can cause us to be anxious. Não sofro com... Não notei nenhum sinal. Dito isso, mãe narcisista... Via de regra, mãe narcisista acaba... Via de regra não, mas a maior parte das vezes... essas mães narcisistas são mães de meninas.
Aí elas veem a competição ali. A competição ali é muito escrota. Então, tipo, a questão da mãe narcisista quase sempre é uma relação entre mãe e filha. Quase sempre. O que é ainda pior. É um desastre. Se Narciso ama somente a si mesmo, ele não confronta, não supera. E por isso mesmo permanece sob o domínio. Não, sim, o Nando Moura foi descrito ali naquele vídeo. Outra figura que demonstra dependência materna é a de Dom Juan. Ele é um homem dominado por uma imagem. Conheço mãe narcisista que faz plásticas para competir com as filhas. O dia que você quiser cortar contato com essas pessoas, fale que ela nunca vai conseguir, porque ela é... Imagem feminina arquetípica não integrada. Dom Juan está sempre perseguindo uma mulher que, inconscientemente, representa algo absoluto. Mas nenhuma mulher concreta corresponde à imagem. Eu tô mentindo? É isso aí, tipo, o trauma de você jogar na cara de uma pessoa narcisista a realidade é brutal. Imagem arquetípica que ele busca. A grande mãe, em sua forma inconsciente, é vivida como totalidade por Dom Juan, como promessa de completude. No fundo, todo sedutor acredita que a próxima mulher trará essa fusão perfeita. Mas como essa plenitude só pertence ao nível arquetípico, não ao humano, ele nunca encontra satisfação com ninguém. A terapeuta junguiana Marie-Louise von Franz escreve que a imagem da mãe, a imagem da mulher perfeita que tudo dá ao homem e que não tem nenhum defeito, é procurada em todas as mulheres. Ele procura uma Na verdade, ela é minha tia, não falo mais com ela. E já fiz isso, só falei que ela era velha. mãe deusa, portanto, cada vez que se apaixona por uma mulher, Aprenda a envelhecer, guys. mas logo descobre que ela é um ser humano comum. Por ter sido atraído por ela sexualmente, toda a paixão de repente desaparece. Eu não ironicamente já perguntei já. Ele decepciona-se e a deixa apenas para projetar a imagem novamente em outra mulher, repetindo a mesma história. Eternamente sonha com a mulher maternal que o tomará todos os seus desejos. Isto é frequentemente acompanhado pela atitude romântica da adolescência. Geralmente, grandes dificuldades de adaptação a situações sociais são encontradas. E se a dependência materna é a permanência sob o domínio da grande mãe e a tudo que ela se associa, a libertação psicológica desse campo regressivo é representada em diversas culturas pela luta com o dragão. O dragão é a forma simbólica da força que guarda o tesouro. E esse tesouro é justamente a consciência do ego. O dragão representa o poder regressivo do inconsciente, especialmente o aspecto devorador da grande mãe. Já o herói é aquele que enfrenta a grande mãe em seu aspecto devorador e conquista a consciência do ego. Na nossa ontogênese, ou seja, no nosso desenvolvimento biológico, isso não significa brigar e confrontar nossa mãe. O herói luta contra a força psíquica que o mantém infantil. Ele precisa enfrentar aquilo que o protegeu, e é exatamente isso que torna essa luta tão difícil. O dragão simboliza o medo da separação. Simboliza a culpa de crescer, a tentação de regressar ao conforto da fusão, como explica Eric Neumann. Aqui, quando o jovem se torna homem, o elemento masculino se une ao seu oposto feminino e o leva a dar à luz a algo novo e terceiro. Surge uma síntese em que, pela primeira vez, o elemento feminino equilibrado se une ao elemento masculino equilibrado, formando uma totalidade. O herói não é apenas o vencedor do elemento materno, mas também mata o aspecto terrível deste para libertar o seu aspecto fértil e abundante. É por isso que, nos mitos, o dragão costuma guardar uma caverna, um tesouro ou uma princesa aprisionada. A caverna é o ventre, o tesouro é a consciência e a princesa é a alma ainda não integrada. A libertação da princesa cativa representa a destruição do aspecto devorador da grande mãe, integrado como o feminino que guia o interior do homem, que, na psicologia analítica, é chamado de ânima, o arquétipo da vida, como explica Eric Neumann. A transformação da masculinidade, que ocorre no herói pela luta com o dragão, inclui também uma transformação. Você apoia a anexação do Peru para termos acesso ao Pacífico? Não, já tem índio demais no Brasil. Da sua relação com o elemento feminino, expressa simbolicamente pela libertação da cativa do poder do dragão, o que significa a separação do aspecto de feminilidade da imagem de mãe terrível. Na linguagem da psicologia analítica, trata-se da cristalização da ânima a partir do arquétipo da mãe. O mito de Perseu é uma das representações simbólicas mais claras da vitória do ego nascente sobre a mãe terrível. Medusa, o monstro que Perseu enfrenta e cujo olhar transforma em pedra qualquer um que a encare, representa o lado devorador da grande mãe. O seu poder de petrificação simboliza a paralisação psíquica. É a imagem da consciência congelada, incapaz de se diferenciar.
Para Perseu enfrentar Medusa, ele usa o escudo de Atena, que é a deusa da sabedoria. E após decapitar Medusa, ele coloca a cabeça dela no escudo de Atena. Ou seja, isso é um símbolo de que a sabedoria e a verdade são caras aos olhos e muitas vezes não podem ser olhadas diretamente. Atena é o feminino em sua forma espiritual que serve como guia da consciência masculina, como explica Eric Neumann. O fato de Perseu dar em seguida a cabeça da Górgona a Atena e de ela colocar em seu escudo, coroa todo esse desenvolvimento como a vitória de Atena sobre a Grande Mãe, do aspecto guerreiro favorável ao homem e à consciência. A superação da antiga mãe deusa pelo novo princípio. Pardo, todos não serão magros. O positivismo gordo acaba ao emagrecer. A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou em fevereiro de 2026 a urgência do projeto de lei 68 de 2026, que visa a quebra de patente do Mounjaro Zepbound devido ao alto custo e ao interesse público para tratamento de diabetes e obesidade. Cara, obrigado, temos urgência. Isso precisa acontecer aí esse ano. Isso precisa sair. Vitória! Mounjaro genérico, mano. Mounjaro genérico vai ser... Nossa senhora, vai ser um passeio, mano. Vai ser uma maravilha. O princípio espiritual feminino tem a sua Teremos o paraíso, irmão. expressão mais clara na figura de Atena. Tendo brotado da cabeça de Zeus, Atena Mounjaro do SUS. é nascida de pai e sem mãe, diferentemente das figuras da época anterior. Kim só tem uma missão. Nascida O Kim só tem uma missão. sem pai. Ela é a companheira e auxiliadora do herói masculino, ao contrário da mãe terrível, hostil à masculinidade. Dessa forma, a consciência é um aspecto masculino do ser porque ela precisa ser separada e diferenciada do inconsciente. E aqui não estamos falando de sexo biológico, mas de estruturas transpessoais. O feminino é associado a tudo que abarca e envolve como inconsciente. Já o masculino é tudo aquilo que se diferencia e se separa. É um processo secundário da natureza. É por isso que o menino precisa sofrer mais para se separar da mãe do que a menina. A menina já possui a feminilidade em sua essência, e não precisa necessariamente se diferenciar do aspecto materno. Uma consciência pressupõe maior força de vontade do ego, e consequentemente maior capacidade de resistir aos conteúdos do inconsciente que tentam nos puxar de volta, como as compulsões e os vícios. E para mantermos essa autonomia do ego, vamos precisar fazer muitas coisas que não queremos. E essa condição é totalmente nova se comparada com os nossos ancestrais. Se antes eles estavam subjugados pelas forças do inconsciente, hoje nosso ego consciente pode escolher o que fazer com essas forças, como escreveu a psicoterapeuta Esther Harding. Isso nos parece muito estranho. Eu não tenho muito que acrescentar nesse vídeo aqui. Uma das principais Mas é um vídeo bom pra caralho. características que diferenciam o homem civilizado de seus irmãos mais primitivos, e de fato de seus próprios ancestrais mais primitivos, Eu tô no modo... Pô... Mó fita. E aí, chat? O que vocês acharam disso, chat? é o fato Pô, ruimzão, hein? de que, dentro de certos limites, ele pode fazer o que quer fazer. Ele pode até fazer coisas que não quer fazer, se sabe que é certo ou conveniente fazê-las. Por exemplo, ele pode se levantar de manhã, apesar de seu desejo quase irresistível de tirar outra soneca, ou pode se dedicar ao trabalho. Mas essa condição só permanece Chat. Direito das mulheres, chat. se a Eu odeio. vontade for educada e constantemente fortalecida. E isso leva tempo. A luta com o dragão é todos os dias, durante muito tempo. Oh, mas ele né, mostrou a luta com o dragão, parça. Jules Payot, um dos grandes pedagogos do século XX, escreveu o seguinte: compreendemos que o domínio de si não pode ser entendido como uma vontade intermitente, que a suprema energia é a energia contínua, prolongada durante meses e anos, e que a pedra de toque da vontade Oh, mulher já pode dirigir, já pode votar, e agora... é a duração. E no nosso dia a dia, os grandes dragões da abulia, ou seja, esse estado de preguiça existencial, são a sensualidade excessiva, isto é, os prazeres excessivos, as distrações sociais, as companhias fracas, os sofismas de preguiça, ou seja, aqueles pensamentos do tipo amanhã eu começo, não estou com vontade, etc. E a vida agitada e sem Papo de beta. como o trabalho excessivo e as viagens sem rumo. Para combatermos esses dragões, precisamos ter paciência e constância todos os dias. Lembre-se de que o mito de Prometeu, onde a águia representando o sofrimento da consciência desperta,
Aparece todos os dias para bicar o fígado de Prometeu. E aqui os mitos também nos ajudam a fortalecer a vontade. Mito, o Bolsonaro, né, chat? O Bolsonaro era mito, né? Pois, além de ser um aspecto intelectual, a vontade é uma potência sentimental. Não basta saber o que é o correto a se fazer. É preciso tornar emocionalmente atraente o que é correto. A vontade é sustentada por estados afetivos organizados. Oh, sabe que quem não sabe do Vinícius Júnior? O Olavo. Ali o chat, o Olavo, viu? O Olavo. E só conseguiremos organizá-los partindo para a ação e consertando os erros no processo. O mais difícil são os começos, como escreve Júnior Paiô. Nada se perde em nossa vida psicológica. A natureza é um contador minucioso. Nossos atos aparentemente mais insignificantes, por pouco que o repitamos, formam ao longo das... Baby no money. Baby no money. Eu não sei, eu nunca vi um vídeo do Goulart, mano. Eu nunca vi um vídeo do Goulart, eu nem sei o que ele fala, mano. Nem sei o que ele não fala. Eu nem sei o que ele fala, cara. Dos anos, uma soma enorme que se inscreve na memória orgânica sob a forma de hábitos inarredáveis. Feito um primeiro ato, ainda que penosamente, mó problemático, chat. sua repetição já custará menos. No início do vídeo, falamos do mito da mulher anta dos Merinaco. Pô, chat, pesado, hein? Chamar a mulher de anta, né, chat? O jovem caçador foi absorvido pelo conforto. Ele não foi destruído pela violência. Ele não morreu lutando. Ele desapareceu sendo acolhido demais. E essa é a imagem mais precisa da dependência materna. Não se trata de falta de amor. Não se trata de erro moral. Trata-se justamente da permanência onde deveria ser apenas uma passagem. Todo ser humano começa sob o domínio da Grande Mãe. Começa na fusão, na proteção. Mas é necessário haver o conflito para que a consciência possa nascer. Não pode haver consciência sem dor. O mito bíblico nos mostrou isso. E é exatamente por isso que tantos evitam o confronto. Porque crescer significa abrir mão da posição de protegido. Significa sustentar a própria existência. A dependência materna, no fundo, é o medo de existir sozinho. A figura do herói é aquela que se diferencia da mãe. Quando o ego do herói se fortalece, o feminino deixa de ser devorador e torna-se uma fonte de sabedoria. Não esqueça de conferir os links no primeiro comentário fixado e a descrição do vídeo para encontrar as recomendações de leituras complementares. Eu sou Felipe, Excelente vídeo. terapeuta e escritor. Até a próxima. Excelente vídeo. Excelente. Eu aquilombei o final dele. Verdade, não tinha muito o que acrescentar, mas... valeu a terapia do chat. E aí, chat? Curtiram a terapia, chat?